O projeto desse livro surgiu da residência Acho, que eu fiz no fim de 2021 para 2022 com a Fabiana Bruno e o Oscar Guarim. Na residência, a proposta era trabalhar com o arquivo de imagens da Acho, que são imagens anônimas encontradas por catadores de lixo na região de Campinas. Então eles têm um arquivo enorme de imagens. Eu infelizmente não consegui ir ao vivo para ver esse arquivo, mas tem boa parte dele online. Então eu comecei a procurar e tentar entender o que me interessava lá, até que eu encontrei umas fotos antigas sobre lugares da Itália. Selecionei essas imagens e depois de um tempo eu resolvi juntar essas imagens com o que eu tinha no meu arquivo sobre a Itália. E aí eu separei vários objetos que eu tinha, fotografias antigas também, meu caderno de viagem, a primeira vez que eu fui para a Itália, alguns ingressos de museu, cartões postais e etc. E quando eu coloquei tudo isso sobre a mesa e comecei a pensar o que fazer, me veio a ideia de pegar um livro com afrescos da Itália e sobrepor esses objetos em cima do livro. Então eu acabei criando colagens desses objetos sobre páginas desse livro de afrescos da Itália. E quando estavam prontas essas colagens, eu fotografei cada uma delas e com elas prontas eu mostrei para o meu pai e ele achou que daria uma história, assim, ele pensou que as imagens juntas em uma certa ordem poderiam ter uma história. E com isso eu falei para ele, então escreva alguma coisa e a gente põe isso junto num livro. E aí ele primeiro não sabia o que escrever e depois ele surgiu com essa ideia de fazer também uma colagem de textos. Então, para cada imagem, ele elaborou essa colagem de textos de outros autores e no final você vê, lá tem todas as referências. E ele fez como se fosse uma história das imagens, mas sem ser uma coisa muito como legendas das imagens, é uma coisa bem solta, assim, bem livre. E aí, com essa história pronta, a gente chegou para conversar lá no Ateliê Fotô, no Fotô Editorial, e fomos pensando nesse objeto livro. E aí surgiu o Rafa, que fez esse trabalho incrível de usar essas manchas, que aqui então são os objetos que eu usei no livro. E ele criou essas manchas, ele fez no final aqui, que é a catalogação dos objetos que eu usei, das imagens. Ele também brincou com essa ideia das manchas e de só fazer o contorno dos objetos. Então, é como se a gente tivesse dois livros. A primeira parte, então, são minhas colagens com os textos, que meu pai pegou de referências de outros autores, que são essas imagens e textos. E no final tem como se fosse um segundo livro, que são todas as referências, tanto dos textos como das minhas imagens e objetos. E aí eu tinha feito essa imagem aqui da minha mesa de trabalho com todos os objetos que eu utilizei. E fiz essa imagem. E aí o Rafa, a Elaine, enfim, a gente começou a pensar como que a gente poderia usar essa imagem e resolvemos então fazer esse encarte que vem na capa, mas também pode ser feito um pôster ou enfim, alguma imagem fora do livro. E aí o Rafa criou aqui atrás as manchas também de todas as imagens, que aí tem a numeração de cada uma
E pela numeração dessas imagens você pode ir atrás do que cada uma delas significa dentro do livro. Eu acho que isso é um pouco o que conta sobre esse livro, A Noite Trouxe Amanhã, e espero que vocês gostem. Olá, eu sou Rafael Simões, designer do livro A Noite Trouxe Amanhã. O projeto gráfico do livro o divide em 3 partes. A primeira é impressa sobre papel branco, ideal para impressão de imagens, que acolhe as imagens, colagens e os textos colagens da narrativa. A segunda parte que duplica o volume do livro, a partir da impressão de manchas em cor especial sobre um papel creme. Essas manchas que são chamadas de manchas vestígios, que operam numa ideia de leitura cíclica das imagens e desses textos, a partir da navegação de ida e volta dentro da narrativa. E o terceiro elemento é essa sobrecapa Atlas, também impressa nesse papel creme, que geralmente é um papel usado em livros de literatura. Outro elemento importante do projeto gráfico é a frase a noite trouxe amanhã, todos estão bem, o fogo guardei.